aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu bastião, como você está? Como nós estamos? Tranquilidade? Não podemos perder a fé nunca. Vai melhorar. Nosso time está crescendo, nosso time está aumentando. Vocês podem ter a mais absoluta certeza dessa realidade. Aqui quem vos fala, Arnaldo Vergueiro, um dos responsáveis por esse canal, o Último Bastião. Bastião esse que é uma das colunas que ainda se mantém em pé a respeito da família, do respeito à família, à pátria, à sociedade, à preservação das nossas crianças, à preservação dos nossos idosos. E, na verdade, nós temos dois tesouros, nossas crianças e nossos idosos. E como eles são importantes e muitas das vezes nós não percebemos. O último bastião é o refúgio, é a trincheira, é o espaço que todos os bastiões que buscam um dia melhor para os nossos familiares, é o espaço que nós temos, é o espaço que nos permite usar de conceitos que preservam a vida, o amor, o convívio, o diálogo. Aqui é espaço para quem pensa, mesmo que de forma diferente. Sabe por quê? Porque aqui nós temos diálogo, aqui nós temos vontade de promover a concórdia, unir sempre, separar jamais. E aí, gente, aqui a gente procura não ter a tal da vaidade, mas nós temos responsabilidade. Aqui é o nosso espaço. O nosso bate-papo de hoje é meio que uma continuação do bate-papo de ontem. Tem tudo a ver com o bate-papo de ontem. É um conceito de uma realidade que é o que nós realmente temos que buscar. O nosso bate-papo de hoje é sobre a vocação. A vocação é o início de tudo. Por exemplo, aqui nesse momento, a primeira vocação que eu garanto que existe é a nossa vocação como bastiões. Esse é o nosso conceito. Nós somos bastiões por vocação. Isso é interno, isso é uma coisa que é própria das nossas vidas. E aí nós estamos falando sobre continuação do assunto de ontem, que é a respeito da candidatura. A ideia da candidatura, ela não pode ser vista como um capricho, ela não é uma vaidade. Ah, eu vou me candidatar. Não, na verdade, isso é uma coisa interna, é o que nós chamamos no direito de direito natural. É uma coisa que nasce com os deuses. É uma coisa, eu vou dar um exemplo bom, direito natural, o nosso direito de respirar é um direito natural. E a vocação, ela tem que ser um direito natural. Isso nasce com a pessoa, isso é interno, é próprio. A pessoa tem que ter essa vontade real, verdadeira em servir a sociedade. Porque a palavra servir, ela dá origem ao servidor. E o candidato que prospera e se elege, ele é um servidor, ele está ali para servir. Ele não é autoridade, não. Ele é um servidor público. Ele tem que entender que a proposta dele é a de proporcionar o bem-estar para a sociedade. Não é nem aquela coisa própria ali, aquele conceito, como é que a coisa vai se definir em relação a isso. Não. A primeira coisa que tem que nascer é a ideia, é o conceito da servidão. E aí é quando a gente começa a combater, primeiro, uma coisa chamada vaidade. E isso é muito complexo. Por quê? Essa vontade, ela é extremamente própria, ela é extremamente voltada para conceitos de que quem está ali para servir não tem hora. Vai haver necessidade do candidato ter que levantar um determinado horário fora do horário convencional e tomar uma determinada postura. E aí é a hora que é o conceito básico que move os bastiões. A vontade de servir, ela é importante e ela vem antes dos títulos. Aí você vai, ué, como assim? Não adianta nada você ter títulos se você não tiver a vontade de ajudar. Entende a diferença? A ideia, o conceito ali, né, do caráter, o propósito
e a coragem, porque para ser político de verdade tem que existir coragem. E não é fácil, não, gente. Carreira solitária, muitas horas, em muitos momentos, você vai olhar para o lado, você vai se sentir sozinho. Mas isso, de certa forma, para quem é bastião, já está já tá no sangue já. A gente já entendeu como é que isso funciona. Então, é a hora que o título de doutor, isso não agrega nada em caráter inicial. Depois que o indivíduo tem, de forma comprovada, ele tem ali caráter, propósito, ele tem coragem, ele tem vontade de fazer, aí sim, aí o título agrega. Aí o título corrobora com tudo que tiver que somar. E aí é que está. As pessoas precisam ter um conceito de que o povo precisa hoje são conceitos básicos que fazem com que essa realidade se torne verdadeira. O povo precisa de líderes, não de chefes. O líder, ele é um mediador de ideias. Ele escuta um, ele escuta o outro, depois ele gera um consenso e o grupo decide junto. Esse líder, ele é composto de uma coisa chamada consciência. E essa consciência faz com que esse líder, o tempo todo, ele se coloque no lugar da outra pessoa. Gente, isso que eu vou falar agora é algo de profunda importância. Toda vez que você escutar uma pessoa que tenha um pensamento contrário ao teu, cara, de boa. Esfria a cabeça. O cara pensa de forma contrária. O cara fala de forma contrária. O cara age de forma contrária. Se você chegar e bater de frente com ele, você está sendo igual. Um líder, que é aquele cara que tem profunda consciência, ele é um indivíduo que, no momento propício, a primeira coisa que ele vai fazer é se colocar no lugar daquele cara, para tentar entender a realidade dele, tentar entender o que fez com que ele pensasse ou agisse ou reagisse dessa forma. É o caso básico do hater, que é um cara que chega só para agredir, só chega para bater. A dor dele certamente é muito maior que a nossa. A diferença entre ele e nós é que nós temos discernimento, nós temos caráter, propósito e coragem para ouvir o outro. Nós temos vontade de ouvir o outro. Nós temos a sensibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Gente, uma reflexãozinha desse tamanho. Vocês estão vendo como é bonito ser um bastião? Sebastião. Não é Sebastião a palavra, não. Como eu tenho um amigo, Sebastião, Tiãozinho, beijo, saudade de você. Mas a ideia de ser um bastião é motivo de orgulho, gente. É motivo de você chegar e falar assim: uma pessoa chegou aqui com um problema e ela saiu daqui com várias soluções. Vamos nos colocar no lugar do outro e tentar entender a realidade dele. E abordando o que a gente estava falando aqui, currículo, eu falo de cadeira, porque o meu currículo é bem interessante, mas currículo é detalhe. Uma coisa bonitinha para você comprovar para os outros. Na verdade, o que importa é aquilo que você tem de forma interna a oferecer para quem está precisando. É o caso do servidor público. E aí vem o conceito mais interessante. Ele, como foi dito já anteriormente, ele não é servidor público daquele grupinho, daquela panelinha que ele teve os votos, não. Ele é servidor de quem não votou nele, de quem votou nele, de quem votou nulo, de quem votou em branco, não importa. Ele está ali para servir a todos. Ele está ali para gerar o conceito de que a função dele, a escolha que ele teve nesse momento, faz com que, muitas das vezes, ele abra mão daquilo que internamente ele gostaria de ter para ele. Eu adoraria comprar maçã. Eu só posso comprar uma fruta.
Aí a maioria fala, pô, mas a gente quer banana. É o momento em que o servidor abre mão dos interesses próprios. E isso é uma das coisas que eu não vejo acontecer. E ele vai agir fazendo o que ele realmente deveria fazer, que é representar a sociedade. Essa representatividade que ele precisa, de forma ampla, buscar ter, abrir mão das vontades internas para poder gerar o consenso ali, o acordo, aquilo que seja de melhor para a grande maioria. Só que aí também tem uma coisa, como a gente estava falando de currículo. O currículo é importante, mas não é tudo. Independentemente a pessoa ter estudado qualquer outra coisa do nível, ela precisa ter com ela a ideia de saber administrar, entender. E quando nós estamos falando de uma casa legislativa, essa pessoa ela precisa entender como se comporta a lei, como se respeitar o ordenamento jurídico. E a lei, ela existe para gerar a comunhão do povo. Ela não está ali para beneficiar uma classe. Não. A lei, ela está ali para regulamentar o povo como um todo. Se a pessoa, nesse momento, não tiver vocação para entender essa dinâmica, se ela não tiver o devido preparo, se ela não tiver a visão de que ela não está como conceito, como ideia, contribuindo para aquilo que ela realmente deveria contribuir, essa pessoa sem vocação, ela não passa de quê? De um burocrata vazio. Ela se torna uma pessoa que ela não tem porquê de ser e de estar naquele cargo, naquela função. Por quê? Porque ela não está entregando aquilo que ela precisaria entregar no momento em que ela se compromete a ser um servidor. E aí entra um detalhe que é simples, porque essa luta não é só dela. O servidor eleito, ele é apenas uma célula. E ele precisa, para compor o restante do corpo, ele precisa de outras células que também tenham essa suposta vocação. Só que essas outras pessoas que vão compor com este servidor é o corpo técnico dele. São os assessores. É a galera que está ali com ele por um propósito. E muitas das vezes, para aquele que está como o político eleito, a remuneração não é só o valor pecuniário que ele recebe. O bem-estar da sociedade para aqueles que realmente têm a vocação, para aqueles que realmente são os bastiões, a contribuição ali, a parte financeira, ela é apenas um detalhe. É o que paga as contas. Mas o que satisfaz o cara por dentro, o que dá a digna visão, o que justifica o porquê daquela vocação, é a satisfação de estar vendo ali o futuro e a melhora daquela comunidade. Ele estar vendo que aquelas pessoas, para quem ele trabalha, as pessoas que são os patrões dele, porque o servidor é um empregado do cidadão, que é o cara que colocou ele lá. E aí é a hora que ele precisa da remuneração, que não é apenas aquela remuneração que vai para a conta dele. Não. Eu preciso da remuneração que vai me gerar o bem-estar. A remuneração que vai me fazer acordar às 6 da manhã motivado para fazer alguma coisa pelas pessoas. E isso não tem dinheiro que compre. Isso aí vem da vocação. Isso é interno. Isso aí não se ganha na faculdade, não se aprende no mestrado, não. E com isso, as pessoas começam a ter uma visão onde ela precisa ter preceitos e cuidados diários dessa vida pública. Essa pessoa precisa tomar cuidado com o que ela fala, ela precisa tomar cuidado com as atitudes. Uma reunião mal esclarecida pode e muito acabar com o trabalho dela. Sabe aquele papo da maçã podre que apodrece o resto da caixa? Pode ser uma palavra maldita numa reunião. Você vai pegar, de repente, um colaborador desmotivado. A tua obrigação é incentivar esse cara. Tem que brigar com ele? Chama no canto.
Tem que elogiar? Faz isso em público. O líder é um incentivador, ele está ali o tempo todo falando com as pessoas e ele passa a ter com ele uma coisa que é muito complicado. Sabe por quê? Ele tem que se manter eternamente em vigilância. A vigilância dele é constante, porque a qualquer detalhe que ele deixe passar que possa gerar algo de prejudicial ou para a imagem dele, ou para o grupo de colaboradores, ou para a sociedade, é o suficiente para acabar com o trabalho dele. Eu entendo, ele é ser humano, ele corre o risco de, em alguns momentos, dar uma fraquejada. Isso é normal, mas isso tem que ser numa via de mão dupla. E para isso, tem conceitos que ele vai precisar abrir mão. Ele vai precisar, muitas vezes, no momento em que ele se torna uma pessoa pública, ele perde, muitas das vezes, a privacidade. Essa ideia de você não ter uma suposta privacidade está lá atrás, quando você pensou, vou me candidatar. Se você não tiver a tal da vocação, quando chegar nesse momento em que você não tiver a privacidade, você vai pensar até em desistir. E aí fica comprovado que faltou a vocação. Porque se você tem a vocação, você consegue. Não, eu vou entender que eu estou abrindo mão da minha privacidade por conta de um bem maior que é o bem-estar das pessoas de um modo geral. Mas isso tem que acontecer com um tempero muito bem colocado. E esse tempero ele é composto de dois ingredientes. Um chama-se humildade e o outro chama-se prudência. A humildade ela é mais posicionada. A prudência ela permite que você saiba o que falar no momento exato, porque é exatamente esse o conceito. Você precisa saber exatamente o que você vai dizer. Você pode falar uma coisa num momento equivocado e gerar desmotivação, desgaste, descontrole, desrespeito, uma série de coisas. E nesse conceito, a vocação ela tem que trazer uma coisa chamada proposta. Mas não é qualquer proposta. Ela tem que trazer as boas propostas. E aí, essas boas propostas, elas saem de onde? Muitas vezes não vão sair de você. Elas podem sair do teu grupo de colaboradores. Elas podem sair da população. Uma proposta, ela pode sair da necessidade, da vontade de parte de uma população. É como nós aprendemos no direito uma coisa que chama-se direito consuetudinário. Aí você, nossa, o que é isso? Usos e costumes. Porque a lei é um costume escrito. O costume é uma lei não escrita. Porque tem uma coisa, essas propostas, elas precisam ser boas. E como é que você vai avaliar se ela é boa ou ruim? Você vai avaliar isso por meio de um consenso. Como líder, você vai chegar e falar, olha só, tem uma ideia aqui de uma proposta de lei em relação a isso, isso, isso. Se você tiver um corpo técnico colaborando contigo, esse corpo técnico vai te responder com uma maior eficácia, diferentemente de se tratar de um corpo técnico que não seja técnico, que seja apenas político. Aí eles não vão trazer ideias palpáveis, elas vão trazer apenas opiniões. Isso aqui é só uma opinião. Isso não ajuda em nada. E aí você começa a entender o que, às vezes, nem todo convite vem de uma pessoa séria. Às vezes, uma proposta boa pode partir de uma pessoa que tem uma visão diferente. O que nós precisamos entender é que não existem ideias idiotas. Existem mentes que não estão a fim de produzir naquele exato momento. É só isso. Isso é muito diferente. O político, sim, tem que ser sério e ele precisa saber diferenciar, separar ali o joio do trigo. E uma coisa muito importante que vale para o político, vale para a pessoa que tem a vocação,
vale para o bastião, vale para as pessoas de bem, vale para as pessoas que têm caráter e responsabilidade. No atual momento social, para as nossas famílias, para tudo de um modo geral, nós precisamos aprender uma palavrinha: não. Saber dizer não, muitas das vezes, pode até doer na gente, mas vai ensinar, vai educar, vai preparar melhor. Ah, eu queria isso. Não, isso não tem como negociar. Mas isso é uma situação excepcional. Não vai ser tão corriqueiro, mas tem que ser firme. Sabe por quê? Porque muitas das vezes esse não vai custar muito caro. É natural, toda vez que você precise dizer não para alguém, isso custe caro. Isso é certo. E aí é o momento em que nós temos que fazer uma reflexão e entender uma coisa simples, que pode não ser corriqueiro, mas é muito verdadeiro. A coerência, a lealdade e a honestidade, elas valem muito mais do que um mandato. A ideia de você olhar para os teus colaboradores, olhar para quem votou em você, olhar para quem não votou em você, para você olhar para todos de um modo geral, com lealdade, com respeito, com sinceridade, de cabeça erguida, essas coisas vão te permitir que numa próxima eleição, se você não for reeleito, você pode dizer que você tem ali a satisfação do dever cumprido. E isso eu acho uma coisa muito difícil. Mas eu posso garantir que sem a vocação, a gente não consegue alcançar isso, não. E é por isso que eu digo, essa é a pessoa que eu quero votar. O cara que tem a vocação, o cara que tem essa vontade, o cara que tem o respeito, que ele tem a honestidade, que ele tem a humildade, que ele pare para ouvir. Porque eu quero poder bater na porta dele e falar, ó, estou com um problema assim, assim, assim. E ele buscar uma solução e trazer uma resposta, porque naturalmente aquele problema não será só meu, certamente será de outras pessoas. E aí esse cara, ele vai precisar fazer uso de uma coisa que só os super-heróis têm. Ele vai precisar de uma capa. Ele vai precisar de um manto para que ele possa estar revestido ali de uma coisa que vai deixá-lo tranquilo. Ele vai estar tranquilo e ele vai estar à vontade para poder exercer essa vocação. Essa coisa chama-se transparência. Ele precisa dessa transparência para que ele possa olhar nos olhos de quem é um cidadão, bateu na porta dele, ó, estou precisando disso, disso, disso. E ele tem que estar ali como escoteiro, ó, sempre alerta. E aí, quando nós conseguimos olhar esse conceito depois desse bate-papo, que hoje a coisa foi mais centrada. Hoje, se vocês observaram, o papo foi mais sólido, mais denso. E aí nós concluímos que essa vocação e esses conceitos todos que nós passamos aqui, eles são mais importantes do que o estudo. Não é escolaridade que vai definir um bom candidato, um bom político. São as coisas que nós acabamos de falar aqui. É o comprometimento real com a causa pública que faz com que esse indivíduo seja digno de receber os nossos votos. Esse cara é um bastião. Então, a ideia de, se você passar na rua, você encontrar essas qualidades em alguém e ele estiver revestido ali com um manto que é o manto extremamente importante, que é o manto da transparência, você pode olhar e falar assim, ó, ali vai um bastião. Porque tem uma coisa, bastião, eles se conhecem no olho. E aí, se vocês concordam com isso tudo que foi conversado aqui, leva esse nosso papo para os outros bastiões que ainda não nos conhecem. Vamos montar uma legião de bastiões que possam cada vez mais dialogar, contribuir e concordar com os nossos conceitos. E aí, gente, comenta aqui, ó, curte, compartilha, vem para o diálogo.
Já falei. Quem vier para reclamar, os haters, os mal amados, cara, tu vai comentar, você vai ver que eu vou comentar algo que seja de construtivo, e isso que é destrutivo, que é agressivo, eu vou pular e vou comentar o que está embaixo. Mas eu não vou entrar nessa briga. A briga não é minha, não, cara. A briga é tua. Quem não se identifica como bastião é você, não sou eu. A ideia dessa incompreensão, a ideia dessa ansiedade, dessa agressividade que você carrega, isso é um problema teu, não é meu. Agora, se você quiser tirar esse rancor de dentro de você, você quiser sentar e conversar, e de repente não quiser conversar em público, por de repente se sentir um tanto quanto constrangido ainda de repente expor o que você realmente pensa, a gente pode conversar no privado. E aí começar a esclarecer ideias de forma equilibrada, de forma educada, porque até para isso as pessoas precisam ter vocação para o diálogo. Porque se você não quiser conversar, você quiser só agredir, eu vou deixar você falando sozinho. E entendo que os outros bastiões aqui também, porque isso não é necessário. Para o atual momento, nós estamos precisando de união. Estamos precisando de entendimento, diálogo. E aí, meus amiguinhos, meus nobres bastiões, depois de terminar de escrever essa carta de esclarecimento, de entendimento, que eu, Arnaldo de Souza Vergueiro, aqui do canal O Último Bastião, me despeço, agradeço, peço desculpas, que o papo hoje não foi tão leve, né? Mas foi muito esclarecedor. Vocês não tenham dúvidas. E aí, gente, é quando eu digo o seguinte: eu vou fechar com uma historinha muito simples. A história do passarinho, que ele precisava, que as aves normalmente elas voam para o sul no inverno. As aves combinando, vamos voar para o sul, vamos voar para o sul. E aí uma delas falou, eu não vou não. O pessoal, pô, cara, precisa ir. Ele falou, não vou não, eu vou ficar aqui. Não vou, eu vou ficar aqui. E aí todas as aves foram. E esse cara ficou. E aí ele começou a perceber que o inverno estava chegando de uma tal forma que ele não tinha mais como conseguir voar. Ele não tinha mais como ficar ali. E aí ele, como se diz aqui no Rio, despinguelou e foi voando. Só que ele foi percebendo que o inverno estava chegando nas costas dele com uma velocidade muito maior do que a velocidade que ele conseguia voar. E aí ele falou, não tenho mais para onde correr. E ele vendo que as asas estavam congelando, ele entrou no estábulo. Quando ele entrou no estábulo, ele passou embaixo da bunda de um cavalo. Na hora que ele passou, o cavalo cagou em cima dele. Aí ele ficou ali embaixo, preso, aquele monte de bosta. Aí ele, porra, e agora? Aí ele pensou, bom, pelo menos aqui está quentinho, né? Deu uma melhorada. Ele começou a se sentir mais acomodado, mais feliz, e aí ele foi e começou a cantar. Quando ele começou a cantar, entrou um gato no estábulo. O gato ouviu ele cantar, o gato foi lá no monte de bosta, tirou o passarinho assim, pegou, limpou, comeu o passarinho. Essa história tem 5 grandes verdades. E um bastião é capaz de reconhecer essas 5 grandes verdades. A primeira verdade diz o seguinte: quem avisa, amigo é. A segunda verdade diz que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, porque ele teve conselhos. A terceira grande verdade diz o seguinte: nem sempre quem te põe na merda é teu inimigo. A quarta grande verdade diz que também nem sempre quem te tira da merda é teu amigo. Ao caso do gato. Mas uma coisa é certa: quem está na merda não canta. E nós estamos na merda. Então é o momento de refletir, pensar. Gente, um beijo, tudo de bom. Bom descanso, o meu grande amigo, minha grande amiga, minha amiga Bastiã, meu amigo Bastião. Não desiste, não. Nossa causa é nobre. Fui. Tchau, tchau.